Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Bom, vamos entrar no mundo aqui, já que a gente está falando de criptomoedas, criptoativos, que é o que a gente chama de finanças descentralizadas, ou DeFi, né, que é um novo sistema financeiro. Eu digo muito que o DeFi hoje representa o que as fintechs representam para os bancões, né? Ou que as startups de finanças aí começaram a surgir de 2015 para 2020, 2010 para cá, né? Na última década aí representam hoje de ameaça para os bancões, que a gente já sabe, né? Estão tomando market share dos bancos tradicionais a partir de produtos ou de relacionamentos, atendimento ao consumidor, mas principalmente por causa da isenção das taxas, da redução de custos através de não ter uma agência física, né? Mas hoje a gente vai ver um pouquinho dessas diferenças, porque que essas fintechs ainda fazem parte do grupo de finanças centralizadas e não descentralizadas. Então, DeFi nada mais é do que um movimento frente a um novo sistema financeiro. Entre as principais diferenças para mim são que é aberto a todo mundo, então eu não preciso pedir a permissão de alguém para utilizar o sistema. Então qualquer pessoa com acesso à internet e o conhecimento para utilizar esse sistema financeiro, ele pode utilizar. Então eu não preciso me cadastrar, eu não preciso pedir permissão para utilizar. E aberto a todo mundo. E uma forma muito inteligente de enxergar isso é que eu não preciso confiar numa estrutura centralizada. Ou seja, tudo que a gente vai falar aqui, ele corre através da descentralização, que é o fundamento básico das criptoativos, das criptomoedas, que é você conseguir descentralizar o que antes era centralizado. Então eu não tenho como atacar determinado provedor de DeFi, porque esse provedor ele está espalhado em diferentes nós da rede. A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, mas é baseado em três grandes pilares, né? A criptografia, que é a parte matemática para dar a segurança matemática da rede, das transações, de como essas transações elas são guardadas, armazenadas e geradas. O blockchain, que é isso que eu falei, né? Que é essa parte descentralizada, onde eu tenho um grande livro de transações, como se fosse um livro aberto de contabilidade, onde você pode ver quem transacionou com quem, não quem é a pessoa, mas o endereço que foi utilizado para transacionar, a quantidade que foi transacionada, o horário. Então tudo isso é aberto. As pessoas que falam que blockchain não é rastreável é mentira. Você pode rastrear, você pode acabar não sabendo de que aquele endereço, aquela chave, aquele endereço ali pertence a determinada pessoa, mas você sabe tudo que aquele endereço fez dentro da blockchain. E o terceiro pilar, que é o pilar que o Ethereum trouxe aí, que são os contratos inteligentes. Então um dos primeiros projetos aí foi o MakerDAO, que a gente tem essencialmente, para a gente ter um sistema financeiro, a gente precisa ter a parte que empresta e a parte que toma um empréstimo. Então o MakerDAO, fundado em 2015, baseado lá na rede do Ethereum, ele começou esse primeiro pilar, que é o pilar de emprestar e de tomar emprestado determinados ativos, né? E para isso eu preciso colocar um colateral, é como se eu estivesse colocando uma casa, por exemplo, como se eu estivesse colocando um carro, uma moto, como garantia no banco, e o banco me dá um determinado valor em dinheiro como empréstimo e eu vou pagando esse empréstimo. No caso do MakerDAO,
esse empréstimo ele pode ser tirado no que a gente chama de stablecoins, que são moedas pareadas 1 para 1 com as moedas fiduciárias. Então, nesse mundo DeFi, eu vou passar rapidamente entre cada coisa, né? A gente está falando de você conseguir emprestar e tomar empréstimo, você falar um pouco sobre o que são moedas estáveis, stablecoins. É claro que eu preciso ter um lugar de onde trocar essas moedas, né, que são as corretoras descentralizadas. E é claro que se alguém quiser mais, a gente falar rapidamente de derivativos, opções, contratos futuros, major trading, que é você se alavancar, e a parte de seguros. Então, uma das coisas importantes dentro desse sistema são as stablecoins, que são as moedas aí que elas são pareadas 1 para 1 com as moedas fiduciárias. Então, eu tenho dois grandes tipos de stablecoins. Eu tenho as stablecoins que elas são não algorítmicas, ou seja, eu tenho o USDT, que é o Tether, eu tenho o USDC, que é a Circular, que é utilizada bastante nos Estados Unidos, em cima da Coinbase, e eu tenho a Paxos. Então, essas não algorítmicas, elas são centralizadas. Então, eu tenho uma empresa ou eu tenho uma instituição que ela tem um colateral baseado naquilo que ela está emitindo. Então, para cada Tether emitido, para cada USDC emitido, para cada Paxos emitido, essa instituição ela tem que comprovar que ela tenha aquele colateral na moeda fiduciária, seja através de títulos, seja através do próprio dólar em conta corrente, seja através de promissórias que irão ser recebidas. Então, ela tem 1 para 1 tudo que aquilo que foi emitido na rede, ela comprova que tem em caixa, digamos assim. Ou seja, se alguém for lá resgatar, ela consegue converter aquilo para moeda fiduciária. Então, essas são as não algorítmicas. O que é ruim disso? É porque eu continuo tendo a parte centralizada da finança, ou seja, eu preciso ir lá no Tether, ou eu preciso ir lá na Circular ou na Paxos e fazer a emissão desse dinheiro, e ele vai me entregar isso dentro dessas stablecoins. Hoje isso já está evoluindo muito, né? Hoje a gente tem as moedas estáveis algorítmicas, ou seja, elas são baseadas em programação. É como se eu tivesse um banco central daquela moeda, só que ele é descentralizado. Então tem o DAI, que é o mais importante de todos, a stablecoin da rede Ethereum. Ela é basicamente tem uma cesta de moedas ali, né, que fazem esse colateral para ela conseguir manter esse PEG, essa estabilização da moeda de 1 para 1. A gente tem a UST, que é uma que eu mais uso também, que é baseada na blockchain da Terra. A gente já tem algumas outras moedas também algorítmicas, chamada FEI, que tem outros algoritmos para manter essa estabilização. Então é um mundo aí de moedas que está vindo para substituir a fiduciária dentro desse sistema descentralizado de finanças. E eu preciso também ter onde trocar essas stablecoins por ativos virtuais. Então, hoje a gente conhece muito as CEXs, né, que são as Centralized Exchanges, são as exchanges centralizadas. Então a gente tem a Coinbase, a KuCoin, a Binance, entre diferentes, OKZero, entre diferentes outras exchanges centralizadas. O que é que difere uma exchange centralizada para descentralizada? Na centralizada você vai continuar tendo o mesmo problema da finança centralizada.
Então, eu preciso pedir permissão, ou seja, eu preciso me cadastrar numa exchange dessa, então eu preciso fazer o cadastro na Binance, eu preciso pedir autorização, ou seja, eu preciso mandar meus dados, eu preciso expor meus dados para poder utilizar aquela plataforma. Já as exchanges descentralizadas, você não precisa pedir essa permissão, então ela é aberta para qualquer pessoa que chegar lá, tiver uma wallet, uma carteira, para poder fazer as transações. Então eu não perco a custódia. Nas centralizadas eu perco a custódia das minhas moedas. É o que a gente vai falar um pouco mais na frente, que é se você mantém seus ativos dentro das exchanges centralizadas, você não tem acesso às suas chaves privadas. Então os seus ativos acabam não sendo seu. A custódia está dentro da corretora. Quando eu vou para as exchanges descentralizadas, você dá permissão para aquela exchange realizar determinadas operações que você queira. E para cada operação, você tem que dar a permissão. Então, você tem a posse, a custódia dos seus ativos, e você apenas dá a permissão para aquela corretora descentralizada realizar operações sobre determinado ativo em determinado momento. Então você tem o controle da custódia o tempo todo dos seus ativos. A gente tem a parte de derivativos, onde o principal deles é o Synthetix. Então, se eu quiser fazer compra e venda de ações, sem ser ações, mas ações como criptoativos, eu posso fazer opções, contratos futuros. Então existe uma série de plataformas, a principal é a Synthetix. Eu uso muito a plataforma da Terra, que chama Mirror, a gente vai olhar mais um pouco na frente. Eu posso também fazer trade de margem, ou seja, usar fundos para poder alavancar minha posição e ter uma posição maior em determinado ativo e fazer uma alavancagem para que eu ganhe um pouco mais em trades menores, mais curtos, né? E eu tenho toda a parte de seguros. Então a gente cobra aqui, eu uso muito o Nexus Mutual, que é, se eu quiser, por exemplo, eu coloco uma determinada moeda para ser emprestada para alguém. Mas existe o risco daquela corretora descentralizada, por exemplo, ser hackeada. Então eu faço o seguro daquilo que eu estou colocando como colateral também. Uma outra parte muito importante do sistema de finanças descentralizadas são os que a gente chama de oracles. É claro que para tudo isso funcionar, né, para eu saber a que preço comprar, a que preço vender, qual é o preço dentro desse sistema todo descentralizado, se eu estou lá na plataforma de derivativos e eu quero fazer um contrato de opções em ouro, ou em prata, ou até em petróleo, que a gente vai ver, eu preciso dessas informações, desses dados, vindo de algum lugar. Esse lugar são os oracles. O principal oracle que existe hoje em dia é a Chainlink, né? Então os oracles a gente diz que nada mais são do que os caras que conseguem capturar as informações tanto do mundo virtual quanto do mundo real e repassar para essas corretoras e esse mundo de finanças descentralizadas. Então, dessa forma, eu sei que o preço do Bitcoin, tanto nas corretoras centralizadas, vai refletir o preço nas descentralizadas, porque as descentralizadas utilizam os dados vindos desses oracles, sendo que o principal dele é a Chainlink, o segundo principal é o DIA. Então, fazendo um resumo dessa primeira parte aqui, a gente tem a DeFi, que é sem permissão, eu não preciso pedir permissão para alguém para utilizar a plataforma. Já no CeFi, você acaba tendo que confiar
a sua custódia e confiar o seu cadastro numa instituição fechada. DeFi é aberto para todo mundo. CeFi, ele pode aceitar você ou não como cliente daquela plataforma. No CeFi, que são a finança centralizada, é muito fácil o governo ou qualquer outro tipo de instituição censurar, confiscar os seus ativos. No DeFi já é impossível, porque quem tem acesso à custódia é você, não é a plataforma em si. É claro que no mundo de finanças centralizadas, isso acaba sendo mais caro. Por quê? Porque eles têm que investir em segurança, eles têm que investir em desenvolvimento da plataforma. Tudo isso é feito através de uma empresa que tem objetivo lucro. Já nas plataformas descentralizadas, isso tudo está sendo construído sobre open source, sobre programação aberta, né, código de fonte aberto, onde a própria comunidade vai trazendo novas funcionalidades, existe toda uma governança por trás. No DeFi a gente tem que construído sobre blockchain, que é a plataforma descentralizada em diferentes nós, e geralmente as CeFis, né, como as CeFis que a gente chama, elas são construídas em tecnologia centralizada. Então tem poucos servidores, esses servidores eles são administrados pela mesma instituição, então ele não está espalhado pelo mundo às vezes. É claro que hoje eu tenho servidores virtuais espalhados pelo mundo inteiro, mas a diferença é que um é coordenado e administrado por uma única instituição, onde no DeFi esses nós estão espalhados pela rede, independentemente do local ou da pessoa que está correndo essa rede. É claro que eu tenho riscos, né? Os próprios protocolos eles podem ter bugs, então tem o risco de hack. Então nunca coloque mais do que você pode perder. Se eu quiser, por exemplo, fazer trades e essa rede descentralizada pode estar congestionada, isso aqui vai me dar um aumento no número, na taxa para eu transacionar nessa rede. Então, o que a gente viu muito nesse 2020, principalmente no começo de 2021, foi a taxa da rede Ethereum ficar impraticável para quem não tinha dinheiro. Porque eu tinha muita gente transacionando na rede, a rede aguenta no máximo 15 transações por segundo, e isso acabou elevando as taxas porque a rede ficou congestionada. Então, existia algumas bizarrices do tipo, eu quero mover 0.05 Ethereum, mas para mover 0.05 Ethereum eu preciso pagar uma taxa de 0.1, 0.2 Ethereum. Então ficou uma coisa assim que ninguém conseguia utilizar, a não ser quem tinha muito Ethereum guardado. Então essa é a primeira parte aí da DeFi, depois a gente volta para fazer a parte mais operacional. É como mais ou menos a diferença entre DeFi e CeFi.